1 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 18. É isso aí, a história das tribos do leste. É o subtítulo que está aí. Achou aí, minha irmã? Amém. Show? Então vamos lá. Diz assim, versículo 18 do capítulo 5 de 1 Crônicas. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos Agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os Agarenos e todos que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos Agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. Amém? Só até aí. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite e queremos te pedir que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha aplicar essa mensagem na realidade de vida de cada um de nós e que o Senhor venha operar maravilhas nessa noite. E como diz o texto, que o Senhor venha responder às nossas orações. Assim nós oramos, Pai, que caia por terra todo medo, que caia por terra toda incredulidade, que caia por terra, Pai querido, em nome de Jesus, toda ação contrária àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, que caia por terra, porque a batalha ela não é nossa, a batalha ela é tua, Senhor. E assim nós oramos, entregando este momento da palavra e da oração nas tuas mãos, e que tudo seja feito conforme a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante de um livro que muitos evitam de ler, principalmente porque seu início ele trata muito das genealogias, de quem era filho de quem gerou quem, e muitas vezes é uma leitura até meio que cansativa a nós fazermos. Mas Deus, ele é maravilhoso, e em meio a essas leituras que ele permite estar nas Escrituras, e tem uma importância delas estarem aqui, no meio dessas leituras tem umas pérolas, tem alguns tesouros, que falam aos nossos corações e nos abençoam de forma poderosa. E esse é um desses, queridos. Tem também, lá em 1º livro de Crônicas, também no capítulo 4, a história de Jabes ou Jabez. Alguém que mudou a história da sua vida, da sua família. E Deus fez questão, de colocar a história dessas pessoas, a história desses povos, nesse início de Crônicas, para colocar ali uma pérola para nós. E isso é uma pérola que está aqui escondida no meio dessas genealogias. O momento de uma grande bênção, de um grande milagre, de uma grande vitória que Deus deu ao seu povo. E aqui eu queria trazer isso para nós nessa noite, porque muitos de nós enfrentamos batalhas. E quando a gente fala de oração, a gente, de uma certa forma, a gente está falando de uma batalha espiritual. Se oração não fosse batalha, seria algo que nós faríamos corriqueiramente. Mas até para começar a orar já é uma batalha. Quanto mais aquilo que você vai apresentar diante de Deus. Então Deus aqui, ele está nos encorajando e nos esclarecendo de que você precisa entender que oração muitas vezes é uma batalha. Oração muitas vezes é uma guerra que nós precisamos travar com diversas situações para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu preciso orar, e a batalha é travada contra o império das trevas em primeiro lugar. O inimigo, ele sabe que Deus responde às orações do povo de Deus.
Amém. Ele tem mais fé na resposta de oração até do que nós mesmos, às vezes. Então eu preciso, às vezes, lutar contra o inimigo para orar. Você que concorda comigo, diga amém. Amém. Mas vamos ser sinceros, essa é a única batalha que a gente enfrenta? Não. Às vezes a gente precisa enfrentar uma batalha contra nós mesmos. Quem aqui, querido, já na sua vida de oração, eu sou o primeiro a levantar a mão, que teve que batalhar contra o sono. Você nunca dormiu em oração não, né, Diácono Wellington? Só eu. É durante a pregação. Estou na batalha de oração, não vou ajoelhar aqui. Aí, não, vou só encostar a cabeça. Quando eu percebi, estava dormindo de joelhos. Então existe uma batalha que a gente trava, queridos, contra nós mesmos. Quantas vezes eu acordei de madrugada, ou fui acordado de madrugada, se você quiser utilizar dessa forma, e aí eu sentia que era para orar. Mas eu falei, quer saber, eu vou virar para o lado, eu vou dormir. E teve uma situação específica que me pesa na consciência até hoje. Eu lembro, outras situações aconteceram, mas essa eu lembro especificamente. E me pesa na consciência até hoje não ter levantado para orar. Mas são batalhas que a gente enfrenta, queridos. Hoje em dia, então, nós temos uma grande dificuldade com as facilidades que nós temos. Quantos de nós batalhamos para orar? Às vezes, para deixar de assistir uma série que você assiste, deixar de assistir a novela que você acompanha, deixar de assistir o filme que você quer ver, para orar. É uma batalha, muitas vezes, a gente fazer isso. Então, orar por si só já é uma batalha que nós precisamos enfrentar e enfrentamos diariamente para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, hoje, se você veio a um culto de oração, uma batalha já foi travada. Amém. E graças a Deus uma batalha foi vencida, porque eu e você chegamos aqui, ainda mais num dia como hoje, frio, é uma batalha. Pô, podia ficar em casa, acomodado, descansado, debaixo das cobertas. Não, mas eu vou para a casa de Deus, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Então existe, querido, uma batalha que todos nós travamos. A oração por si só já é uma batalha. E quanto mais as situações que a gente enfrenta. E olhando para esse texto, nós vemos que essas tribos aqui, 2 tribos e meia, 3 tribos, se envolveram ou foram envolvidas numa batalha contra os inimigos. E eu queria chamar a sua atenção para essa batalha porque algo de muito importante está inserido aqui, e de uma grande lição para nós, é que eles foram para a batalha, mas foram juntas. Por que é somente essas 2 tribos e meia, ou 3 tribos, como o diaconisa Mariluz falava aqui, da Transjordânia? É porque foram as únicas tribos que ficaram do lado leste do Rio Jordão, da Terra Prometida. Então foram as únicas tribos que ficaram do lado de lá. E por isso elas se uniram para enfrentar esses inimigos, não todas as outras tribos, porque foram as únicas que ficaram do lado de cá. Mas elas enfrentaram juntas uma batalha. E eu queria trazer essa realidade para nós também. Quantos de nós, queridos, no meio das nossas batalhas de oração, a gente às vezes batalha sozinho? Tem batalhas que a gente enfrenta sozinho, é verdade. Mas tem batalhas que a gente precisa de um apoio. A gente precisa de ajuda. A gente precisa estar inserido para vencer as batalhas que Deus coloca diante de nós. A gente precisa estar unido. Especialmente as batalhas com relação à igreja. É importante a gente estar unido como igreja. Preste bem atenção, meu irmão. Você não é o Rambo espiritual. Se existisse um batalhão de Rambo, os Estados Unidos não teria perdido a guerra do Vietnã. Porque só o Rambo sozinho ele já matou, nos filmes que mostra, ele matou o exército russo todinho, só ele. Meu Deus do céu, se tivesse um batalhão de Rambo, os Estados Unidos não teria perdido a guerra do Vietnã. Não existe Rambo no reino espiritual, queridos. Todos nós precisamos uns dos outros.
O próprio Senhor Jesus, ele chamou os discípulos e falou: fiquem aqui comigo e orem junto comigo. Me ajudem em oração. Eu acho maravilhoso ler as cartas de Paulo, porque Paulo constantemente ele orava pela igreja, pelas igrejas, mas constantemente ele também falava: orem por mim, clamem por mim, para que nessa batalha que eu estou enfrentando me seja dada vitória. Orem por mim, porque me foi colocada uma grande porta, mas são muitos os adversários. Orem por mim, para que eu consiga cumprir o ministério de revelar o mistério de Jesus. Então perceba que as batalhas que Paulo enfrentou, ele não enfrentou sozinho, ele levou a batalha junto com a igreja. Então nessa noite eu quero perguntar: será que nós estamos batalhando isoladamente? Ou será que nós estamos unidos na batalha do Senhor? Eu só ouvi um amém, os outros acho que está isolado. Acho que está tão isolado que minha voz nem alcançou, está tão longe. Aumenta o microfone aí, Ivan, que acho que o pessoal não está escutando. Estão tão longe que a minha voz não está alcançando. Saíram de casa, chegaram até aqui. Chegaram até aqui, né? Mas chegou só o corpo, a alma ficou em casa, você veio por completo. Vou falar igual o Neemias: a batalha é grande, mas a distância, nós estamos longe uns dos outros, então preste atenção, quando eu tocar a trombeta, todos se unam a mim. Porque a batalha precisava ser travada junta, queridos. E nós precisamos, como igreja, temos enfrentado batalhas aqui nessa igreja. E precisamos estar juntos, uns com os outros. Os ministérios unidos, os membros unidos aqui, para que juntos possamos ver a vitória que Deus tem para nós. Porque Deus já tem uma vitória para nós. Diga amém. Então diga para a sua irmã: Deus conta contigo, minha irmã. Mas diga também: eu também estou contando contigo. Diga: eu também estou contando contigo. Estou contando com a tua oração, estou contando com a tua participação, estou contando com o seu envolvimento. Amém. Se movimenta, meu irmão, porque nós estamos contando uns com os outros e Deus está contando com a gente. Amém. E a gente vê isso nesse texto. Na hora da guerra, na hora da batalha, eles estavam unidos para enfrentar um inimigo comum. A gente fala muito dos inimigos se unirem, mas o povo de Deus também precisa estar unido. Amém? Amém. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque o versículo 20, ele vai nos dizer: eles estavam unidos naquela batalha. E o versículo 20 diz que eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Nós somos o único povo, querido, que tenha um Deus a quem recorrer em meio às suas batalhas. Amém. Nós somos um povo que tem a quem clamar e buscar diante dos desafios que vêm até nós. E nessa noite eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque às vezes nós somos o povo de Deus, mas nos esquecemos disso. Às vezes nós somos o povo de Deus e as batalhas vêm contra as nossas vidas e a gente não levanta um clamor. A gente não levanta uma oração. Eu me lembro de um texto que está lá no livro de Isaías, que falava de uma situação em que Israel estava passando por uma grande peleja, e Isaías profetizando diz: Israel está em peleja e ninguém clama, restitui. E depois foi até tema, porque o Ministério Apacental usou para fazer aquele louvor e tudo. Então, havia uma situação de calamidade e ninguém clamava. Israel estava enfrentando já Samaria estava enfrentando uma grande fome lá, segundo o livro dos Reis, no capítulo de número 7, e ao ponto de duas mulheres combinarem de: não, hoje eu vou matar o meu filho, nós vamos comer, e amanhã você mata o seu filho e a gente come o seu filho. Olha o tamanho da calamidade que Israel enfrentava. E cadê o clamor? Cadê a busca? Cadê a oração? Cadê invocar a Deus que poderia socorrê-los? Então nessa noite Deus está chamando a nós. Quais batalhas você está enfrentando?
Quais as guerras que você está enfrentando? Deus, Ele sabe exatamente o que eu e você enfrentamos. Mas a pergunta de Deus é: há um clamor da igreja ainda diante dessas batalhas ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode livrar, ao Deus que pode abençoar, ao Deus que pode fazer tudo nas nossas vidas? Ou vamos ficar acuados, queridos? Ou vamos ficar amedrontados? Israel passou por isso no Egito. Depois da morte de José, a Bíblia vai nos revelar que ninguém mais buscou a Deus. Ninguém mais clamou a Deus. Até que a perseguição de Faraó aumentou. Aí se lembraram que tinha Deus, e a Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor. E Deus agiu em favor deles. Então a primeira palavra de Deus para nós é: clama a mim, meu filho, clama a mim, minha filha. Não importa o tamanho da guerra que você está enfrentando, existe um Deus que pode te dar livramento, existe um Deus que pode te libertar, existe um Deus que pode te dar vitória em meio às situações que você enfrenta. Não importa se os inimigos são maiores ou mais fortes, existe um Deus que é poderoso na batalha para te libertar e te fazer vencer inimigos mais fortes. E nessa noite Ele está te encorajando mais uma vez: clama a mim, busque a mim, ore a mim, porque eu posso dar vitória. Diga amém se você crê nisso. Amém. Nem com amém você consegue dar um amém com um clamor? Diga amém. Amém, meu irmão? Eles clamaram na hora da batalha. Eles clamaram na hora da guerra. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque o texto vai nos dizer: eles clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Já que no Wellington já abri aqui o culto falando sobre confiança, pastor Pablo já cantava louvores aqui falando sobre confiança. Confiança aqui é uma outra palavra que nós podemos utilizar, que é a fé. Eles confiaram em Deus. E aí eu queria que você que deixou sua Bíblia aberta voltasse aí no versículo 18. O que diz aí o versículo 18? Dos filhos de Rúben, de Gad, de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Aí o finalzinho do versículo 18 diz que eles eram capazes de sair à batalha. Ou seja, eram pessoas preparadas. Eram pessoas, entre aspas, poderosas. Mas eu te pergunto, aonde estava a confiança delas? Em Deus. Deus. Obrigado, isso mesmo. Estava na espada, estava no arco, estava na capacidade, na instrução que eles tinham para a guerra. Não, eles clamaram a Deus, porque apesar de toda a capacitação, eles não colocaram a confiança deles no braço deles, no exército deles, na quantidade de soldados que tinha, mas eles confiaram em Deus. E esse é o segredo das vitórias da nossa vida, é nós colocarmos 100% da nossa confiança em Deus. E nessa noite há um convite de Deus para mim e para você, além de clamar, confia em mim, creia em mim, creia na minha palavra, creia no meu livramento, creia no meu poder para agir em seu favor. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Às vezes nós nos deixamos levar, queridos, pela nossa capacidade. E infelizmente, nós utilizamos até, entre aspas, a fé, utilizamos até, entre aspas, as coisas espirituais para justificar uma soberba, uma arrogância. Como que dizendo, já que eu sou de Deus, Deus vai fazer. E por trás desse pensamento existe uma soberba, existe uma arrogância. Israel, por exemplo, ele contava que nunca sairia da terra prometida, porque tinha o templo, porque tinha as promessas, e Deus falou com ele: se vocês não consertarem os seus caminhos, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir o templo e vou tirar vocês daí. Mas eles se ensoberbeceram e acharam que aquilo não aconteceria.
E nessa noite eu queria trazer isso para nós também. Vamos confiar em Deus, querido. Confiar em Deus 100%. Amém. Não vai confiar no seu título. Eu sou pastor. Eu sou diácono. Eu sou obreiro da... Isso aí não vai te garantir nada. Já viu o pastor ficar doente? Já, graças a Deus. Já viu... As pessoas às vezes colocam aí como se o pastor não passasse problema. Já viu o pastor com problema financeiro? Já. Já viu o pastor com problema na família? Sim. Você acha que estamos livres disso? Não. Então, se eu for confiar no título como se isso fosse me garantir alguma coisa, às vezes a gente se garante nessas coisas para ter as batalhas vencidas. Às vezes a gente se garante no currículo bom que a gente tem. Quantas pessoas eu já vi, queridos, com currículo excelente desempregados? Quantas pessoas a gente vê aí com um currículo excelente, com formações boas? Nada contra, mas o cara está no táxi, está no Uber. Nada contra quem trabalha no táxi, no Uber. Eu já trabalhei como Uber também, não tenho preconceito com isso, não. Mas, para trabalhar no Uber, você não precisa ter diversas formações. É uma pessoa que está ali com uma formação além do necessário. E a gente vê isso acontecendo. Pessoas que colocam a sua confiança, às vezes, em si mesmas e nas suas capacidades para vencer as batalhas da vida. Não funciona, queridos. E a gente vê na história da igreja, a gente vê na história de pessoas que a gente colocar a nossa confiança na nossa força e no nosso braço, a gente não alcança, a gente não chega muito longe. E às vezes Deus até permite a gente não alcançar para Ele mostrar para nós. Está vendo? Na força do seu braço não acontece. Mas se você confiar em mim, se você buscar a mim, eu sou capaz de fazer coisas maravilhosas e te dar vitória. Aleluia. Quantos de nós, queridos, achamos que nós vamos mudar alguém? Não, minha esposa vai mudar porque eu vou pregar para ela, meu marido vai mudar porque eu vou pregar para ele. Não, esse filho vai vir para a igreja porque eu vou trazer ele. Confiança no braço da carne, queridos. E essa é uma batalha que Deus, Ele não permite até que a gente vença, porque a Bíblia fala que Deus, Ele não dá a sua glória, não divide a sua glória com ninguém. E se essas batalhas eu vencer na força do meu braço, eu vou achar que eu sou poderoso, que eu sou grande. E Deus às vezes permite as derrotas, às vezes permite os fracassos, às vezes permite situações que não deem certo, porque elas nos levam a olhar para os céus, nos levam a olhar para Ele, nos levam a confiar nele e entender que em nós nada somos e sem Ele nada podemos. Então o convite de Deus para nós no meio dessas batalhas que cada um de nós enfrenta é: confia em mim, meu filho. Você por si só não pode nada, mas comigo você pode todas as coisas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu posso todas as coisas. E quem escreveu isso foi um homem, que foi o apóstolo Paulo, todos nós sabemos, Filipenses 4:13. E Paulo, ao escrever essa carta, ele está já no final do seu ministério. Segundo muitos historiadores, foi a última carta a uma igreja que ele escreveu. Depois foi só 2 Timóteo e depois, segundo a história, ele faleceu. E a carta de Filipenses que ele escreve e que ele faz esse relato, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo já está no final da sua jornada. Paulo já havia vencido e levado o evangelho para todo o Império Romano conhecido, através dele e do ministério dele. Ele havia vencido as oposições dos romanos, ele havia vencido as perseguições dos judeus, ele havia estabelecido igrejas, ele havia treinado discípulos, quantas coisas ele fez, queridos, que aos olhos humanos era impossível de se realizar. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece.
Se Paulo fosse contar com a força e com a capacidade dele para alcançar as coisas, ele nada teria alcançado. Ele não teria conseguido sair nem de Jerusalém, nem de Damasco, quando perseguiram ele. Mas, como ele colocou a confiança dele em Deus, Deus pôde usá-lo de forma extraordinária para fazê-lo realizar o extraordinário, aquilo que era impensável aos olhos humanos. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a palavra de Deus para mim, para você nessa noite é: confie em mim. Amém, Jesus. Creia em mim, coloque sua fé e sua confiança totalmente em mim, porque eu sou aquele que posso fazer todas as coisas. Você não pode fazer todas as coisas, eu não posso fazer todas as coisas, mas existe um Deus que tudo pode fazer, e Ele vai fazer por mim e por você aquilo que Ele tem para as nossas vidas, se nós colocarmos a nossa confiança nele. Diga amém. Amém. Eu amo o Salmo 20. Depois fiquei sabendo que meu avô gostava muito desse salmo também. Eu não convivi com ele para ele me falar isso. E o Salmo 20 diz, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Aí o salmista, ele rompe em louvor dizendo: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eles, aqueles que confiam nos carros e cavalos, eles tropeçam e caem, mas nós nos colocaremos de pé, porque Deus é conosco. Diga amém. Coloque a sua confiança em Deus, meu irmão, porque em Deus a vitória é certa. Amém. Amém? Então a gente vê isso nesse texto. Eles eram habilidosos, eles eram capazes. Mas isso não era suficiente para ter vitória na guerra. Eles precisavam confiar em Deus. Mas uma última coisa que está no texto, e por isso eu fui até o versículo 22, é que diz: pois muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus. Ou seja, aquela batalha que eles estavam inseridos era uma batalha dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus para a vida deles. Então, por eles confiarem em Deus e clamarem a Deus, Deus respondeu e deu vitória, porque era uma luta dele. Amém. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Será que hoje eu estou me inserindo em batalhas que não são de Deus para a minha vida? Preste atenção nisso. Especialmente nós que somos de oração, me permita te dar esse discernimento, queridos. Deus não quer que você se envolva em todos os motivos de oração, em todas as batalhas de oração. Não. Só existe um que está envolvido em todas as batalhas de oração. Sabe quem é? Jesus. Obrigado, isso mesmo, Jesus. Ele é o único que está inserido em todas as batalhas de oração. O resto, meu irmão, a gente se insere, a gente está inserido em batalhas que Deus nos chama a batalhar. Por que é importante isso, querido? Porque se eu acho que eu tenho que guerrear todas as batalhas e todas as guerras, também está uma soberbinha escondida por trás. Ah, você é o guerreiro indispensável que tem que estar em todas. Meu irmão, ajude a pregar, diga para o seu irmão, meu irmão, menos. Você é um excelente guerreiro de oração, mas menos. Não precisa estar em todas, não. Fica calmo. Jesus não conta com você para todas as batalhas, não. É menos. Ele conta com você. Você é um guerreiro de valor. Você é um homem de batalha. Você é uma mulher de oração. Diga amém. Mas todas não, meu irmão. Deixa Deus te dar um discernimento aqui. Amém. Ele tem uma batalha que ele vai contar com você para guerrear. Diga amém. Amém. Mas não são todos. Tem outro que, não, calma aí, deixa meu filho descansar um pouco. Paulo, ele discerniu isso. Ele disse, os judeus, Deus entregou, entre aspas, para o ministério de Pedro. Mas para mim, Deus entregou os gentios, os não-judeus. E Paulo, então, se intensificou em levar o evangelho fora das fronteiras de Israel. Fora, não só das fronteiras, mas fora do povo de Israel, que estava espalhado também pelo Império Romano. Então eu preciso discernir isso nessa noite. Talvez eu esteja aqui cansado.
Talvez eu esteja aqui até reclamando e murmurando. E Deus está dizendo para mim e para você. Você está guerreando batalhas que eu não te chamei. Você está se inserindo em batalhas que eu não quero você nelas. Deixe os outros guerrearem. Eu vou usar outros nessa batalha. E você se concentra na batalha que eu tenho para você. Porque na batalha que eu tenho para você, a vitória já está preparada para você, minha filha. A vitória já está preparada para você, meu filho. Amém. Que o texto diz aqui para nós muito claramente. Os inimigos caíram. Israel venceu. As 3 tribos aqui venceram. Porque era uma batalha de Deus para a vida deles. E Davi, queridos, só para a gente terminar, ele nos mostra um grande discernimento com relação a isso. Ele foi talvez não, né? Na história de Israel, foi o rei mais vitorioso nas guerras. Mas diversas vezes a Bíblia faz questão de registrar que Davi ele era vitorioso nas guerras porque ele batalhava as guerras do Senhor. Não eram as dele. Não era aquele que ele queria, vou guerrear porque eu sou guerreiro. Não. Ele batalhou as guerras do Senhor para que Israel pudesse conquistar a terra prometida. E por isso foi vitorioso e bem sucedido em todas elas. Quer ser bem sucedido em todas as batalhas, minha irmã? Quer ver vitória em todas as guerras que você enfrenta? Diga um amém se você quer. Batalhe as guerras do Senhor para a sua vida. E é ali que você vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. É ali que você vai ser uma bênção naquilo que Deus tem para a sua vida e usar você para abençoar outras pessoas. É batalhar as batalhas do Senhor, queridos. Então nessa noite nós precisamos de um grande discernimento. E talvez até uma humildade. De reconhecer, primeiro, o que é de Deus e o que não é. De reconhecer que talvez algumas batalhas eu vou ter que deixar de lado. E talvez vou ter que pegar outras batalhas que eu estou fugindo e não quero enfrentar. E Deus está dizendo para mim e para você, essa batalha que você quer pegar não é sua. Deixa essa para lá. E pega a batalha que eu tenho para você. Porque é ali que eu quero te dar vitória. Amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Se coloque de pé. Amém. Eu queria fazer essas 3 orações. Na realidade, 4. Primeira oração que eu queria fazer aqui. Quero chamar aqui Diaconisa Vivi, aproveitar que está ali. Orar para que Deus nos una, queridos. Amém. Precisamos ser uma igreja unida. Uma igreja unida. Ministérios unidos, queridos. Porque se há divisões entre nós estamos batalhando do lado de fora contra o inimigo. E se há divisões entre nós, a gente está batalhando contra quem também? Obrigado, a irmã falou ali bem baixinho, mas é isso mesmo. Nós estamos batalhando contra nós mesmos. Não estou batalhando só com quem está de fora, não. Estou batalhando com quem está de dentro. Então Deus está nos convidando nessa noite. Vamos viver em unidade, queridos. Vamos viver debaixo da visão e da direção de Deus, que Deus tem dado ao nosso pastor. Vamos viver debaixo da direção daquilo que Deus tem falado conosco. E vamos rejeitar tudo aquilo que tenta nos dividir, tudo aquilo que tenta nos separar, tudo aquilo que é voz contrária à nossa unidade. Que isso caia por terra em nome de Jesus. Amém. E Deus derrame, como diz a Bíblia, o Espírito Santo que produz a unidade. E Ele nos ordena apenas que a gente preserve a unidade. Então que Deus una a igreja do Catete. Vamos orar juntos. Você pode dar a mão ao seu irmão aí, dar a mão à sua irmã? Senhor, a Tua palavra diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Diz também lá no Salmo 133 que é bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. O Senhor Jesus resumiu toda a lei
em 2 mandamentos, amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, né? Isso tudo também fala de união. E nessa hora nós colocamos a nossa igreja diante de ti, apresentamos as nossas vidas, apresentamos nossos pastores, os nossos líderes, nossos diáconos, nossos obreiros, nossos membros, nossas crianças, Senhor. Nós apresentamos toda pessoa que faz parte do corpo de Cristo aqui na Nova Vida do Catete, nós apresentamos diante de Ti, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, nos une, Pai. Nos une, Senhor. O Senhor sabe como nos unir. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Tira do nosso meio toda picuinha. Tira do nosso meio todo ciúme. Tira do nosso meio toda inveja, toda raiva, toda implicância, Senhor. Tira do nosso meio toda a língua faladora. Tira, Senhor, em nome de Jesus, aquele olhar de implicância. Tira do nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Trabalha no nosso coração para amarmos ao próximo, ao nosso próximo, como a nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora. Nessa hora eu te peço, Deus, age em nosso favor, quebrando as cadeias, quebrando, Senhor, as picuinhas, tirando do nosso meio as raposinhas, vai fechando as brechas, Pai, nós te pedimos. E nessa hora nós queremos ordenar, Satanás e seus demônios, sai do nosso meio. Em nome de Jesus, todo demônio que fica cochichando no ouvido do outro, falando mal do outro, para implicar com o outro, para falar mal do outro, em nome de Jesus, nós rejeitamos nesta hora, em nome de Jesus. Todo espírito de divisão, nós ordenamos que saia agora, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, todo Sambalate Tobias, em nome de Jesus, nós rejeitamos e ordenamos, sai agora, em nome de Jesus. A igreja de Nova Vida não tem parte contigo, Satanás. Sai do nosso meio, sai em nome de Jesus, sai do nosso arraial, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vem limpando, Senhor. Vem limpando as arestas, vem fechando as brechas. Vem, Senhor, firmando as alianças, Senhor. Refazendo as alianças. Que haja perdão, que haja reconciliação. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, o movimento do Teu Espírito unindo a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Eu me lembro agora dos exércitos, quando vão se defender, eles se unem e um escudo vai se juntando ao outro e a arma não passa, Senhor. Eu vejo isso na igreja de Nova Vida, em nome de Jesus, chama isso à existência, que um defenda o outro, que quando eu escutar falar mal do pastor Roberto, não fala do meu pastor. Quando o meu irmão escutar falar da Marilúcia, não fala da Marilúcia. Quando o meu irmão escutar falar do Wellington, não fala do Wellington, que a gente se defenda, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a nos defendermos, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos uma igreja unida, uma igreja que se ama, uma igreja que se suporta no sentido de dar suporte, Senhor, porque assim diz a Tua palavra, para suportarmos uns aos outros em amor. Então que o meu irmão tenha certeza de que quando ele passar por uma situação, ele vai encontrar abrigo aqui, vai encontrar acolhimento. Em nome de Jesus, que sejamos uma igreja acolhedora como já somos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que a união seja real nas nossas vidas, para que então o Senhor derrame o óleo que desce pela barba, a barba do pastor Roberto, né, na figura de Arão, Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor derrame o Teu Espírito neste lugar. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, nós já repreendemos todo espírito contrário, todo espírito tentando entrar em nome de Jesus para nos dividir, para nos enganar. Nós repreendemos, ordenamos que saia em nome de Jesus e declaramos a Tua união neste lugar, a Tua presença, o derramar do Teu Espírito, se agradando de nós por estarmos unidos numa mesma visão. Corrige a visão, unifica, Senhor, converge
a visão, Senhor, que estejamos todos na mesma visão do pastor Roberto. Direciona ele, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, que nós sigamos a nuvem, Senhor, em nome de Jesus, a nuvem do Senhor, em nome de Jesus, e alcancemos vitória para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero ainda fazer uma oração, porque o texto diz que eles eram habilidosos, capazes de sair à batalha. Aleluia. E eu queria que a gente orasse sobre isso também. Você que está aqui enfrentando uma batalha e está pedindo, Senhor, me dá força. Senhor, eu preciso do Senhor para vencer isso aqui, que eu não tenho força não. Talvez você chegou aqui nesse culto de oração exaurido já das suas energias, das batalhas que você está enfrentando, mas eu quero orar que Deus te capacite, Deus te fortaleça, Deus te unja, Deus te revista de poder. Cadê os irmãos pentecostais para dizer amém, para dizer glória a Deus? Amém? Amém. Vou pedir aqui, diaconisa Elaine, vem cá, Elaine, orar. Elaine, vem orar. É você, diaconisa Elaine, você. Diaconisa Elaine vai clamar por nós, pedindo força, Amém. pedindo capacitação, Aleluia. pedindo fortalecimento. Amém, Jesus. Amém. Desculpa, pastor. Estava de saída, gente. Deus é bom, né? O tempo todo. E eu posso aqui testemunhar o quanto Ele tem me ajudado no meu trabalho, me capacitado. Porque hoje eu estou onde eu estou é pelo Espírito Santo de Deus. Tenho certeza disso. E em nome de Jesus, você que está aí, que não se sente capacitado, que não tem forças, acha que não tem força para fazer o que Deus manda você fazer, ou entrega para você fazer, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor para continuar nos dando força, porque a força vem dele, né? Como o pastor falou, nós confiamos em Deus, nem em carro, nem em cavalo. Senhor Deus e Pai, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos a cada dia, Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos dá força, Pai. Nos capacita, Senhor. Envia o Espírito Santo para nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, Pai. Porque o nosso socorro vem do Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. O dia a dia nosso vem do Senhor, Pai. Então, continua nos capacitando, continua nos dando força, abrindo nossos olhos, nosso ouvido, nosso coração, para ouvir a Tua voz, como já foi falado aqui, que a gente não venha se confundir com a Sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que aquele que hoje, nessa noite, se sente fraco, desanimado, sem forças, Senhor, alimenta, fortalece. Senhor, dá força, Senhor, com as tuas misericórdias, com o teu amor, Senhor. Dá vigor, dá um regozijo. Senhor, dá inteligência, Senhor. Abre a mente, abre os ouvidos, os olhos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós sabemos que a nossa força vem do Senhor, Pai. Amém. Então nos capacite cada vez mais, principalmente para ouvir a Tua palavra e ouvir o Teu querer sobre nossas vidas, Pai. Que aquelas vozezinhas que diz que a gente não pode nada, nós podemos sim, em nome de Jesus. Aquela voz que diz que você não vai fazer nada, você vai fazer em nome de Jesus. Você vai receber a voz do Espírito Santo no seu coração, te conduzindo para você andar no caminho certo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti nessa noite, Pai, nos dê força, ousadia, intrepidez na Tua palavra, para que a gente possa continuar nesta casa, no ministério, na nossa vida, na nossa família. Senhor, às vezes a luta é grande, Senhor, mas o Senhor é o general de todas as nossas batalhas, Senhor. Há um Deus que nós confiamos, há um Deus que tudo pode, como diz a palavra, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, em nome de Jesus, creia nisso, meu irmão. Creia que você pode em Deus. Você tem força, você tem capacidade para ir muito mais do que a gente pede ou pensa, porque Deus, Ele dá
mudar tudo isso. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui pela força que o Senhor tem nos dado dia a dia. É segunda, é domingo, é quarta, é sexta quem está, é terça quem está. É o Senhor que capacita cada um que entra nessa casa. Abençoa, Senhor. Continua conosco, continua nos conduzindo. Em nome de Jesus. Abençoa também, dá força ao pastor Roberto, a Zezé, a casa dele, a família dele. Senhor, continua naquela casa. Senhor, ungindo, capacitando o Senhor. Às vezes a gente vê, parece que não tem forças, mas o Senhor fortalece. Dá um respirar, Senhor. Em nome de Jesus, que teu óleo possa vir, como a Vívia já orou aqui. Seu óleo possa vir fresco sobre as nossas cabeças, Senhor. Que possamos seguir a nuvem, como foi orado. Seguir a nuvem, porque o Senhor é que nos guia, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, e possamos continuar confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sente um pouquinho, para você descansar. Mas assentados mesmo, eu queria fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós também queremos te pedir perdão. Perdão pelas nossas soberbas. Perdão pelas nossas arrogâncias. Perdoa, porque às vezes, assim como Israel se ensoberbeceu por ter sido o povo escolhido e achou que podia fazer tudo, achou que Deus estava refém deles pela escolha do Senhor, às vezes nós também, como igreja do Senhor, nos ensoberbecemos, nos tornamos orgulhosos e achamos que a nova aliança faz do Senhor nosso refém, de que tem que fazer, e não é isso que está lá. Não tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa às vezes porque nós achamos que somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, que nós somos alguma coisa. Não, o poder não é nosso, não, o poder é dele. Os dons são dele. Quantos problemas a gente viu acontecer na igreja por homens que se ensoberbeceram pelos dons do Espírito Santo que se manifestavam na vida deles. Eles achavam que eles eram as pessoas importantes e se esqueceram que tudo, como diz a tua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, Pai, precisamos de um autoexame nessa hora e pedir perdão pelas nossas arrogâncias. Pedir perdão porque às vezes a gente entrou em batalhas e não contou com o Senhor, não orou ao Senhor, achou que seríamos vitoriosos sem Ti. Assim como Josué fez, depois de ter tido uma grande vitória em Jericó, ele foi enfrentar a cidade de Ai, nem orou, não buscou a Deus, falou, não, vai lá, poucos soldados, a vitória já é nossa. E ali ele foi derrotado e Deus falou, tem que me buscar, Josué. Nos ajuda, Pai. Nos livra da soberba, como diz o livro de Salmos, assim estaremos livres de grande transgressão. Perdoa as nossas incredulidades, Pai. Às vezes a gente não confia em Deus. A gente ora porque não confia. A gente confia, não, Deus está demorando muito, eu vou resolver. Calma, meu irmão, Deus não chega atrasado nas nossas vidas. E também não chega adiantado, Ele chega na hora certa de agir. Ele mesmo revelou na sua palavra que há tempo para todas as coisas e todo propósito debaixo dos céus. Deus não está atrasado na sua vida. E quando a gente toma a frente e sai fazendo as coisas sem perceber, a gente está demonstrando uma incredulidade. A gente não está confiando em Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, larga essa pressa. Larga essa pressa. Essa sua pressa não está vindo de mim, não. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Confia em mim, eu sei o tempo das coisas acontecerem na sua vida. A Bíblia vai revelar lá no livro de Provérbios que a posse antecipada de uma herança não é bênção. A gente receber aquilo que Deus tem para nós, mas antes do tempo não é bom. Então Deus está dizendo para mim e para você, confie. Abre mão da pressa. Está desesperado porque as coisas estão fora do seu controle. É verdade, nunca estiveram. Mas elas estão nas minhas mãos e no meu controle. E nunca saíram das minhas mãos e do meu controle. Confia em mim.
Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo na igreja Nova Vida do Catete. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo na sua família. Confia no Senhor nessa noite. Perdoa as nossas incredulidades, Pai. Perdoa as nossas ansiedades, que a gente deixa ela tomar os nossos corações. Fica ansioso, é normal, mas ser tomado pela ansiedade. Nos ajuda, Pai. Mas nós oramos, Deus, entregando os nossos corações nas Tuas mãos. Dá-nos o dom da fé, Pai. Dá-nos o fruto do Espírito Santo, que a fé está ali nele, a fidelidade está ali nele. Dá-nos, Pai, aumenta a nossa fé, como os discípulos oraram. Aviva a nossa fé, Pai, como diz lá no livro de Tiago, que nós tenhamos uma fé viva e uma fé operante. E nos livra, Pai, da incredulidade deste tempo. Nos livra da tentação da apostasia deste tempo, Pai. Que nós tenhamos uma fé firme, uma fé viva e uma fé eficaz no Senhor e tão somente no Senhor. Nos livra de colocar a nossa confiança em carros, em cavalos, no nosso próprio braço. Nos livra, Pai, de colocar a nossa confiança no nosso currículo, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa força. Não. Você pode repetir aí comigo: eu confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor, porque é do Senhor que veio o nosso socorro. Diga amém aí no seu lugar e aplauda o Senhor como seu melhor. Amém, meu irmão? Amém. Mas para a gente concluir, tem uma oração que a gente precisa fazer, que é discernimento. Que batalha que você está enfrentando aí, meu irmão? Deus está nisso aí? Talvez a gente precise ter um discernimento aqui de quais batalhas eu estou enfrentando, se elas são de Deus ou não. E uma chave importantíssima para a gente discernir o que é de Deus ou não é a palavra. Essa batalha que eles estavam enfrentando era de Deus? Era. O texto diz isso. Mas como é que eu posso saber que era de Deus ou não? Porque aqueles inimigos, eles estavam dentro da terra da promessa. E se Deus prometeu que era deles, então eles estavam enfrentando uma batalha que era de Deus. Então, será que as batalhas que eu estou enfrentando hoje, o que a palavra de Deus revela acerca disso? Isso vai te ajudar a ter um discernimento acerca disso que você está enfrentando, se ele é de Deus ou não. Amém? Então feche seus olhos aí. Estamos aqui, Pai, nessa noite. E como a gente sempre fala, culto de oração é culto que a gente fala com Deus. Mas culto de oração também é um culto que Deus fala conosco. E esse é o momento que a gente precisa, Pai. Que a gente precisa que o Senhor fale conosco. Todos nós aqui estamos inseridos em batalhas. E nós queremos ter vitória. Diga amém. Eu quero ter vitória nas batalhas. Eu não quero entrar numa batalha só por entrar. Eu quero entrar para vencer. Eu quero entrar para conquistar. Eu quero entrar para ver a mão de Deus agir. Eu quero entrar para ver Deus operar. Eu quero entrar para ganhar e conquistar aquilo que Deus tem nessa situação. Então, Pai, eu vou te pedir nessa noite discernimento. Discernimento das batalhas que eu estou inserido. Será que o Senhor me quer nelas ou não? Se o Senhor me quer nelas, como a gente já orou aqui, dá-nos força, dá-nos poder, dá-nos capacidade, dá-nos perseverança para lutar e vencer, Senhor, essas batalhas. Diga amém. Glória a Deus. E se o Senhor não nos quer nessas batalhas, nos dá também força, Senhor, sinceridade, para não lutar naquilo que o Senhor não tem para nós. Para não tentar conquistar aquilo que o Senhor não tem para as nossas vidas. Às vezes a gente está batalhando para conquistar coisas que Deus não tem para nós. E ser bem sucedido naquilo que Deus não tem para nós é um grande fracasso, meu irmão. De que adianta a gente ser bem sucedido para o mundo e o mundo aplaudir a gente, mas a gente ser um fracasso no reino de Deus?
Não, eu quero ser um sucesso no reino de Deus. Aleluia. Eu quero ser bem sucedido para Deus. Amém. Amém. Preste atenção. De olhos fechados ainda, estamos orando, mas preste atenção. Por maior sucesso que a gente possa ter nesse mundo, é um sucesso efêmero e passageiro. Só vai durar o curso deste mundo, o curso da vida que nós temos. Agora, aquilo que nós formos bem-sucedidos no reino de Deus, é um sucesso eterno, em que nós estaremos para toda a eternidade juntos com Ele, glorificando e exaltando a Ele pelas vitórias que Ele nos deu nesta terra. Amém, Jesus. Então vale a pena ser bem-sucedido no céu. Vale a pena ser bem-sucedido no reino de Deus, ainda que aos olhos humanos nós não tenhamos alcançado o sucesso do mundo, mas vale a pena alcançar o sucesso de Deus para as nossas vidas. Então nos dá discernimento, Pai, porque às vezes nós estamos achando e guerreando guerras para sermos bem-sucedidos nessa terra e conquistarmos as coisas desse mundo. Meu irmão, quem foram os campeões olímpicos da última Olimpíada? Você é capaz de dizer todos eles? Quem foram os campeões olímpicos da Olimpíada do Brasil? Você é capaz de dizer os medalhistas brasileiros? Quem foram os campeões de Copa do Mundo aí do futebol? Você é capaz de listar todos? Quem são os grandes empresários, bilionários aí do mundo? Você é capaz de citar todos? Quem são os emergentes, aqueles que eram pobres e ficaram ricos? Você conhece? São sucessos que passam. Mas aquele que está em Deus permanece eternamente. Amém, Jesus. As vitórias que Deus nos deu e nos dará são eternas. Então, Pai, nos dá discernimento para entender a Tua vontade, discernir o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor não tem, a guerra que o Senhor quer que a gente guerreie, porque são nessas que teremos vitórias, e as guerras que o Senhor quer que a gente deixe para trás, Pai. Porque ainda que temos vitória, não vai valer a pena vencer essas guerras. Nos dá esse discernimento, Pai. E eu te peço um discernimento, não simplesmente um discernimento espiritual, vamos dizer assim, mas eu te peço um discernimento prático, palpável, que é um discernimento pela Tua palavra, Pai. Que não deixe dúvidas no coração do meu irmão. Usa a Tua palavra para revelar a ele aquilo que o Senhor tem para a vida dele, o que o Senhor não tem. A guerra que o Senhor quer usar ele e dê coragem para enfrentar essas guerras. E as guerras que o Senhor precisa nos dar coragem para abandonar e deixar de lado. Que o outro vai guerrear, que o outro vai lutar. Assim nós oramos, Pai, entregando esse momento de oração. Fala conosco, Deus. Como diz o texto, que eles clamaram e o Senhor ouviu a oração deles. Nós estamos aqui orando, clamando. Ouça a nossa oração, Pai, e nos dê vitória nas batalhas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Agora você tem um dever de casa. Viu pro teu irmão? Tem dever de casa. Qual é o dever de casa? Leia a Bíblia. Amém. Se Deus vai te revelar pela palavra, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. E Deus vai te revelar qual a guerra que Ele tem para a sua vida. E a que Ele não tem também. Vai te dizer, sai dessa aí, meu filho. Porque isso aí não é de Deus para você. Amém? Quero trazer aqui para você os nossos cultos normais da semana. Amanhã teremos a culto tarde da bênção, às 15 horas, normalmente. Lembrando que temos o serviço da ceia do Senhor. O pastor Pablo vai estar aqui ministrando a ceia, pregando. Eu encorajo você a estar junto conosco. Esse também é um dever de casa, né? Não só ler a palavra, mas vir para a igreja escutar a palavra, ouvir a palavra. E Deus vai te dar discernimento com relação a essas coisas. Quarta-feira, o pastor Pablo continuou com a série de mensagens sobre o tempo de avivamento. Eu encorajo você a estar aqui junto conosco. Sexta-feira pela manhã vai ter consagração, porque é feriado? Não, né? Então nós nessa sexta-feira nós não teremos consagração em virtude do feriado de quinta, mas na próximo domingo estaremos aqui às 8, às 10h30 e às 18 horas, mais uma vez bendizendo e celebrando ao Senhor para a glória do nome dele. Também estamos na expectativa da nossa revista chegar essa semana, e a revista da Escola Bíblica chegando. Nós já teremos a nova revista já no próximo domingo, aplicando a primeira lição sobre os profetas menores. Então nessa quarta-feira nós teremos aula normalmente do conteúdo que a gente já tem falado sobre o
período final, né, o final do Antigo Testamento, o intertestamentário, e a gente está aplicando agora uma parte do Novo. Então, nessa quarta-feira teremos aula e no próximo domingo estaremos aqui, se assim Deus o permitir. Amém? Amém? Nesse texto que nós lemos, não foi à toa, não passou despercebido, mas no versículo 21 do texto que nós lemos, ele diz que depois da vitória que Deus deu, eles levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. E o final do versículo 22, que eu não li, diz também: eles habitaram no lugar deles até o exílio babilônico, até o exílio da Assíria, que no caso foi os assírios que levaram para o cativeiro. E a gente vê que depois daquela batalha vencida, Deus abençoou a eles. Depois daquela batalha vencida, houve prosperidade na vida de Israel. Depois daquela batalha vencida, houve abundância. Amém. Obrigado, pelo menos um amém. A senhora vai receber a abundância. Os outros vai receber porque eu estou falando amém por você. Estou intercedendo, estou entrando nessa batalha por você, para que vocês recebam. Depois dessa batalha houve riqueza em Israel. Diga amém. Então nessa noite, Deus quer te abençoar depois dessa batalha, meu irmão. Tem prosperidade de Deus, tem bênção de Deus, tem batalha, mas tem vitória, tem guerra, mas tem conquistas, diga amém. E eu fiz questão de ler o finalzinho do versículo 22, porque diz que eles habitaram naquele lugar até o exílio. Ou seja, foi uma vitória que veio para a vida deles e permaneceu na vida deles por um longo período. Só foi para o exílio porque eles desobedeceram. Se não tivesse desobedecido, teriam ficado lá até hoje, né? Então eu quero trazer essa palavra também para você. Deus quer te abençoar e quer te abençoar por um longo período. Diga para o Senhor: Deus quer te abençoar, meu irmão, e por um longo período. É uma vitória que você conquista e permanece na sua vida. Diga amém. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Com essa palavra no seu coração, quero te encorajar a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Você pode fazer isso através do Pix, você pode pegar o envelope, você pode utilizar a máquina que você quiser lá atrás. Se você estiver com a sua oferta pronta, com o seu envelope pronto, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Como você gosta de dizer, ainda que você faça o Pix, vem aqui à frente, não tem papel, não tem nada, mas eu recebo das suas mãos e abençoo você. Amém? Você que está com sua oferta pronta, vem aqui à frente, por favor. Aleluia. Glória. Diácono Wellington, vem olhar aqui pelos nomes, pelos dízimos. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, queremos apresentar em Tuas mãos, Senhor, os dízimos e as ofertas da Tua casa, Pai. Receba, Senhor, na casa do tesouro, onde a traça nem a ferrugem vai consumir esses recursos, Pai. Mas abençoa também, Pai, aquele que não pôde ofertar hoje, aquele que está em busca de uma porta de emprego. Oh Deus, abençoa ele, Pai. Abra a porta, Pai. Abra uma possibilidade, Senhor. Abra, Senhor. Abençoe financeiramente. Abençoe também aqueles que estão em alguma situação de endividamento, seja em cartão de crédito, Pai, seja numa causa que houve necessidade de comprar a prestação, de ajudar outras pessoas. Abençoa, Pai, que possa arcar com essa despesa. Mande os recursos, Pai, para sair do endividamento, Pai. Não deixe o teu povo ser escravo de endividamento, Pai, mas que haja fartura, Senhor,
que haja prosperidade, Pai. Tu és o dono do ouro e da prata, Pai. É em Tuas mãos que nós entregamos os dízimos e as ofertas, Pai, aos pés dos apóstolos, Pai, para que Teu reino se expanda na terra, para que essas portas fiquem abertas, para que haja recursos, Senhor, para pagar os funcionários dessa casa, Pai, pagar as contas, impostos também, Pai. Assim Tu nos ensinaste, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos que ser fiéis nos impostos, Pai. Então nos abençoa, Pai. Quero entregar em Tuas mãos também, Pai, a vida da Audália, Pai. Estamos orando por cura na vida dela, a vida do Vitor, do Walter, ambos também pedindo cura. A família Amorim pedindo proteção espiritual. O Ravi pedindo cura, Senhor. Sara e Jorginho, libertação. Neuza, cura. Clélia, cura. Zacarias, Senhor, sabedoria para esse jovem, Senhor. Márcia, cura de câncer, Pai. Dá ordem naquelas células, Pai, para elas voltarem à normalidade para a qual elas foram criadas, Pai. Cura esse câncer, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória na vida da Márcia. E abençoa o Edson também, Pai, com proteção, Pai. Assim nós oramos, assim te agradecemos nessa noite, nesse culto abençoado. Somos gratos a Ti. E isso fazemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Se coloque de pé. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão ao seu irmão aí. Pai querido, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela Tua fidelidade, pelo Teu zelo, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nós, Pai. Se tem uma coisa que nos fortalece, é essa união. Se tem uma coisa que nos fortalece, é nós estarmos aqui unidos em oração uns pelos outros. Então, Pai, nós estamos aqui unidos para clamar, Senhor, e entregar nesta última oração o nosso bairro do Catete. Entregar nas Tuas mãos, nessa última oração, a situação do mundo, Pai. Olha aí, guerra entre Israel e Irã, guerra, Pai, entre Rússia e Ucrânia, tantos conflitos surgindo aí, Senhor. Guerras também comerciais entre os Estados Unidos e outros países, com taxas aí, com importações, com impostos. Toma todas essas questões nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a um Deus que tem o controle de toda a história nas Suas mãos. Então, Pai, abençoa o nosso bairro, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa, Pai querido, o nosso país, abençoa Jerusalém, abençoa Israel, abençoa as nações, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o Teu poder para que o Teu propósito se cumpra. E enquanto isso acontece, faz com que o Teu reino cresça, faz com que o Teu nome seja conhecido, que o Teu nome alcance ainda mais vidas, alcance ainda mais locais, alcance ainda mais pessoas, para a honra e glória do Teu nome, Pai. E nessa noite aqui unidos, nesse mês de aniversário, mais uma vez agradecemos pelos 27 anos desta igreja. Muito obrigado, Pai. O nosso coração se enche de alegria e gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Agora, Pai, que nós vamos embora, nos leva debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, nos livra de todo mal, Pai, e que o Senhor continue nos fortalecendo e ministrando aos nossos corações. Como eu falei aqui do dever de casa, dirige o meu irmão, Pai, qual texto ele precisa ler, qual livro ele precisa ler, é onde vai estar a Tua resposta para a vida dele. Assim nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. E que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, meu irmão.